tema muito ouvido, né? Um tema que é muito falado, muito pregado, né? Que é sobre águas. Águas. Quando nós lembramos de águas, né? Vem à mente, né? Quando a gente começa a falar de águas, vem à mente várias situações, né? Nós temos, assim, vários exemplos com relação a águas, né? As águas, quando vêm, né? Uma água represada, quando ela é liberada, ela avança de uma forma tão violenta que o que estiver pelo caminho, ela leva, né? Recentemente, né, um tempo atrás, tivemos notícias, né, daquele grande tsunami no Japão. A gente olha assim para as imagens, a gente fica assim abismado, né? Diante da pequenez do homem, do ser humano, né? De tudo, navios, né, sendo jogados no meio da cidade. A gente passa a entender verdadeiramente o que é a força das águas. E o Senhor, Ele usou muito a questão das águas para nos ensinar como nós, crentes, aqueles que aceitaram a sua palavra, como nós nos direcionarmos através das águas. E existe um profeta na Bíblia, né, chamado Ezequiel, né, que eu vejo, assim, eu gosto muito desse livro porque é um profeta que mais teve visões, né? Deus falou com ele diretamente através de visões, né? Você vê lá em Ezequiel 37, Deus falando com ele através daquela visão dos vários ossos secos, né? Que ele via aquele cemitério, grande cemitério de ossos, né? Que foram mortos muito tempo, e os ossos já estavam muito secos, né? Sequíssimos, a Bíblia diz, e nessa visão Deus pergunta a ele: o que você vê? E ele diz: eu vejo ossos, né? Você crê que pode haver vida nesses ossos? E ele diz para o Senhor: sim, Deus, o Senhor sabe. E ele então diz para ele: profetiza. E ele profetiza, e aqueles ossos começam a ter carnes, começam a ter vidas, e aí se formou um grande exército. Tudo isso Deus falava com esse homem em visão. E continuando, né, em Ezequiel, Deus leva ele numa visão tão grande de como ele queria que as pessoas que ouvissem a sua palavra, ouvissem a palavra dele, como as pessoas procedessem. E numa visão ele mostra a Ezequiel como ele gostaria, como ele queria que fosse feito o templo. E aí Deus, você lê no livro de Ezequiel, você vai poder observar que Deus dá todas as medidas, tudo conforme ele quer, tudo no seu devido lugar, né? E a Bíblia diz que depois que, nessa visão, depois que tudo estava no seu devido lugar, o templo se encheu da glória do Senhor. E seguindo, né, ainda mais à frente, em Ezequiel, nós vamos ver algo muito interessante dentro dessa visão de Ezequiel. Abra sua Bíblia em Ezequiel primeiro. Ezequiel capítulo 47. Vamos ver bem aí o que Deus nos fala com relação à torrente das águas purificadoras. Ezequiel capítulo 47, a partir do versículo 1. A partir do versículo 1, Ezequiel 47. Amém? Deixaram? Vamos lá então. Depois de tudo isso, né, que aconteceu, Deus vinha falando com ele através de visões, diz o seguinte: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, né, depois daquela visão do templo construído. E o que ele diz aqui? E eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas que vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez voltar por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos ombros. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido
águas que se deviam passar a nado, rio pela qual não se podia passar. E ele me disse: viste isto, filho do homem? E então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxame viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegar estas águas se tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se encherão de pescadores, desde Gedim até a Eneglaim, e haverá muito lugar de se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como peixe do mar grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para sal, junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Pai, eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo. E eis-me aqui, Senhor. Usa, meu Deus, como vaso de honra, para que a tua palavra seja ministrada no coração de cada um nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Bem, Deus aqui, ele fala com Ezequiel nessa visão. E o anjo chama Ezequiel, vamos trazer a coisa para uma realidade bem próxima nossa, uma realidade bem próxima dos dias de hoje. Chama Ezequiel e diz aqui: vem cá. Ezequiel está ali todo povo, com a formação do templo, aquele templo lindo, aquela maravilha. Vem cá. Aí leva ele. Imagina você no templo, no altar do Senhor, sair um pouquinho de água, como se estivesse minando um pouquinho de água. E ele chama ele, leva para aquele lugar e fala: olha aqui. Ele olha e ele diz assim: e eis que vi águas que saíam do altar. E ele olhou aquela água, aquela mina nascendo do altar. O que o anjo faz? Vem cá comigo, meu filho. Anda aproximadamente com ele, quando diz 1000 côvados, aproximadamente 500 metros. E andando com ele. E ele seguindo aquela água. E ele vai seguindo a água e ele percebe que depois de 500 metros, ou seja, um bom espaço de onde nasceu aquela água, a água já não era mais um filho de água. Era uma porção de água que dava onde? Nos seus arqueiros, ou seja, nos seus tornozelos, E o anjo diz para ele: vamos lá, mais 1000 côvados, ou seja, mais 500 metros. E ele continua a caminhar mais 500 metros e a água já dá onde? Nos seus joelhos. Então ele começa a observar que as águas começam a crescer, as águas começam a tomar uma forma muito maior. O que significa isso? Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós cremos no Senhor, estamos diante do altar do Senhor, algo tremendo começa a acontecer. Todos nós aqui se lembram do dia que você aceitou Jesus, levantou suas mãos. Eu não sei como você chegou, se você chegou arrasado, se você chegou bem, se você chegou mal, da forma que você chegou, mas eu sei que você se lembra da forma que você chegou. E da forma que você chega com um pequeno filete de água. Algo que ninguém dá nada. Você vê uma água nascendo ali, não dá nada. Mas o anjo levou ele para ensinar ele que a proporção que você começa a caminhar, você começa a avançar, as águas começam a crescer. As águas que saem do trono de Deus, ela começa a crescer. Diferente, de muitas vezes quando você ouve falar numa grande enchente, que você está aqui tranquilo, que depois cai de água, passa, destrói tudo, quando passa até aquela destruição total. Totalmente diferente.
as águas de Deus, elas crescem vagarosamente, mas de uma forma, né? De uma forma firme, de uma forma em que essas águas venham transformar. Então você observa o ensinamento do Senhor para Ezequiel, mostrando para ele a forma que as águas estavam crescendo. 500 metros nos arteiros, mais 500 no joelho. E a Bíblia continua dizendo, mais 1000 poros e as águas já estavam nos ombros. Ou seja, a água já estava nas suas cinturas. Ele já sentiu que ele estava verdadeiramente mergulhado dentro das águas do Senhor. Quando nós começamos a caminhar no Senhor, né, e a gente pode observar isso, as pessoas que entram dizem, minha vida mudou, e começa aí tal, e muda de uma hora para outra, daqui a pouco você vai olhar aquela pessoa, cadê? Desanimado, sabe como é que é? Depois que eu entrei para a igreja, veio tanta luta, e não deu, né? Você sabe como é que é? Depois que o diabo ficou furioso comigo, aí ele pensa que ele saindo da presença do Senhor, o diabo vai ficar alegrinho com ele, né? Vai passar a mão na cabeça. Mas isso é quê? Coisa de quê? Coisa de menino, coisa de alguém que foi levado por uma enxurrada. Mas aquele que nasce no trono de Deus, ele vai avançando. Por isso que nós observamos que quando você aceita Jesus, você recebe um abraço, recebe um carinho, e ali os irmãos te chamam para você aprender a palavra, para você começar a entender a palavra, para você não ser aquele crente que chega sempre para o seu pastor, na sua igreja, pastor, tem um problema lá em casa, vamos lá em casa orar por mim, orar pela minha família, mas está isso, está aquilo, você não sei, você vai aprender na palavra, ou seja, você vai começar a crescer, mas isso não precisa ter pressa. O que eu sempre digo, nós não precisamos ter pressa, nós temos o tempo todo para caminhar com o Senhor. E a palavra nos ensina, né, que quando chegou, né, as águas alcançaram os seus lombos, já você sabe que é difícil você caminhar já dentro das águas, né, que já está no seu lombo. Mas a Bíblia continua dizendo que o anjo levou ele mais à frente ainda, né? E quando ele chegou mais à frente, o que ele já era? A água já se tornou num rio, que ele já não podia mais caminhar. Ele já era um rio que só podia se passar a nado, né? E o anjo com ele. E ele já, imagine você, né? Você começou caminhando devagarzinho na igreja, você já está no seu cantinho, mas seu pastor te chama para você ser diácono, aí você vai lá ser diácono, você está no ministério do louvor, e você está ali aprendendo a palavra. Daqui a pouco você vai ser um professor de escola, daqui a pouco você, né, te leva para um seminário, daqui a pouco você é ordenado a um ministro, daqui a pouco você é ordenado a pastor, e aí é como se você estivesse caminhando, né, no Evangelho e crescendo firmemente. Mas o que eu acho mais interessante nessa visão, e que Deus sabe, eu acho tremendo como Deus, quando Deus ele mostra as coisas, que você precisa entender o que Ele está mostrando, né? Que durante essa caminhada Ele mostra que você como crente, você vai crescendo até você chegar de uma forma que você vai se considerar que você está no rio. Eu estou nadando na palavra de Deus, eu sou o homem que sei tudo na palavra, Deus fala comigo, né? O que eu oro, quando eu oro acontece, porque as pessoas me chamam para orar, as pessoas me chamam para pregar, eu prego muito bem mesmo, né? Você está nadando no rio, eu estou no rio de Deus, eu sou cara no rio, está lá nadando. Mas é interessante que o anjo chega para Ezequiel, depois que ele viu que se tornou um rio, já estava, vamos dizer, do topo, ele fala, vem cá, vamos voltar comigo. E começa a trazer ele de volta. E o que ele começa a observar na sua volta? Que de um lado e de outro desse rio, ou seja, de uma margem e de outra no rio, não havia nada quando ele foi, mas quando ele estava voltando, o que tinha? Árvore de um lado e de outro, né? Já havia vida de um lado e de outro. O interessante para nós, como crentes no caminhar do Evangelho e no crescimento do Evangelho, muitas vezes na tua caminhada,
o mais importante é quando você volta. Porque aqui mostra que essas águas que saem do trono de Deus, saem do rio de Deus, são águas que normalmente elas vão dar vida. Você não precisa fazer esforço. Você não precisa se esforçar para que as coisas aconteçam. Simplesmente você precisa ser essa água, né? Que o Senhor está mostrando que você é, que você nasceu ali no trono de Deus. Você nasceu de Deus. E quando você vai caminhando, naturalmente as coisas vão acontecendo. Sabe aquele crente que não precisa dizer que é crente? Sabe aquele crente que não precisa vestir roupa de crente? Sabe aquele crente que não precisa estar andando com a Bíblia debaixo do braço? As pessoas olham para você e falam assim: você é crente, né? Isso significa o quê? Que aonde está passando essas águas está havendo diferença, está havendo mudança. A pessoa olha para você, vê as suas atitudes, né? E vai querer te seguir. O senhor não faz, mas dá certo para ele, né? Dá certo para ele, mas dá certo para ele. E começa a te seguir. Significa o quê? Que você está caminhando com essas águas, crescendo nessas águas, e de um lado, de outro, de uma margem, de outra, está acontecendo o quê? Vida. Está nascendo vida. Se dentro da tua casa, se na tua família, só você que é crente, não fique triste por isso não. Continue a caminhar. Continue a ter essas águas a crescer. Por quê? De um lado e de outro vai haver vida. Amém. Muitas vezes, e eu sei que é muito difícil nós ganharmos a nossa própria família, mas eu sempre digo o seguinte: não se esforce em ganhar a sua família, se esforce em você ser homem ou mulher de Deus. Porque o melhor lugar para você ser avaliado é dentro da sua própria casa, com a sua própria família. Né? Muitas vezes nós somos crentes, a gente tem a palavra, a gente é bom na igreja, mas quando entra dentro de casa, você é você mesmo. E a tua família, teu pai, tua mãe, teu irmão, teu esposo, tua esposa, está te olhando. Quantos de vocês já ouviram falar que pessoas falam assim: para mim ser crente igual fulano de tal, eu não quero. Vai falar? Não é águas transformadoras, não é águas que saem do trono de Deus. Então nós precisamos entender, né, através dessa visão de que, essa visão de Ezequiel, que você é águas transformadoras. Você vai crescendo, você vai nadar no rio de Deus. Mas vai ter uma hora que Ele vai te trazer de volta para você ver o resultado dessas águas. E diz aqui no versículo 7: tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem da região oriental e descem a Campinas, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Uma coisa a gente precisa entender, que as águas de Deus, elas transformam, ela não é transformada. Você vê que a água pode estar mais pura que cristalina, tratada, você coloca ela num córrego, ela vai se contaminando por aquilo que já tem, né? Impureza, vem esgoto de um lado do outro, quando chega lá no final daquela nascente já virou um grande valão. Aquela água que nascia tão pura, né? Tão cristalina, mas foi se contaminando na caminhada, né? Na proporção que ela vai correndo. Agora as águas do trono de Deus não são diferentes, né? Não existe um crente que se deixa contaminar pelas coisas do mundo. Não existe o crente que nascido do trono de Deus se contamina pelas más conversações, não se contamina pela mentira, não se contamina pela fofoca, não se contamina pela maledicência. Pelo contrário, quando todo mundo estiver ali fazendo fofoca, falando que você está na sua, o que você acha? Eu não acho nada. Eu não sei de nada. Tem muitos crentes que até têm coragem de entrar em debate para malhar outras igrejas. Você acha que aquela igreja não presta, não sei o quê? Que dia é esse? Eu sei da minha igreja que eu estou caminhando, eu sei. Mas tu não sabe o que está acontecendo? Não, estou na minha igreja, não vou saber o que está acontecendo lá. O pessoal olha, ele não gosta de estar falando mal, gosta de estar fofoca. E já começa a ver que você é diferente. Você é águas que nasceram do trono de Deus. E ele diz mais, no versículo 9: toda criatura vivente que vive em chão,
que viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe. Aonde chegar estas águas se tornarão saudáveis a no mar. Tudo viverá por onde quer que passe este rio. Tudo viverá. É muito bom, né, quando você consegue uma retrospectiva daquilo que você é, aquilo que você fez, e as pessoas vêm falar para você: olha só, eu hoje sou assim assado por você. Eu aceitei Jesus porque eu estava ouvindo você. Né? Eu sei que é um pouco difícil falar de si próprio, mas a pessoa chegou para mim e falou assim que eu não tinha nem ideia. Eu não tinha nem ideia. Né? Uma vez eu estava trabalhando em Angra dos Reis, né? E a minha igreja é São João de Meriti. E assim, eu não gosto de faltar os cultos, né? Ter responsabilidade. Então eu trabalhava lá, saía 5 horas da tarde lá, vinha rapidinho, chegava lá 7 horas, 7 e pouco eu já estava na igreja. E aí um irmão, uma vez, ele falou para mim, né? Ele falou assim: pastor, eu vejo muito e me espelho muito no senhor. O que foi? Porque eu sei que o senhor trabalhava lá em Angra dos Reis, saía de lá e vinha aqui para a igreja aqui, Deus foi com alegria de estar na casa do Senhor. E eu, às vezes, muitas vezes chegava do trabalho, chegava assim um pouco cansado, eu vou ficar por aqui, não estou cansado, eu ficava em casa. Falei: glória a Deus por isso. Mas eu fiz esforço para ele ver isso? Não fiz, eu fiz porque eu quis fazer. Assim como nós devemos fazer porque a gente se sente bem em fazer. E isso vai gerar consequências. Talvez você não ouça alguém falar para você como eu ouvi, mas isso vai gerar vida. Né? Como diz aqui, onde entrar essa água, onde chegar essas águas, tornarão saudáveis. Ou seja, ainda dá o exemplo de quê? Do Mar Morto. Todos sabem que o Mar Morto, né, tem uma quantidade enorme de sal que nada sobrevive no Mar Morto, nem bactéria não consegue sobreviver à devida quantidade de sal. Mas aqui diz que esse rio, quando chega nesse lugar, ele transforma as águas. Ele não é transformado, ele transforma. Então, onde você chegar, onde nós chegarmos, nós temos que transformar nosso ambiente de trabalho. Eu sei que muitas vezes nossos colegas extrapolam um pouco na brincadeira. Eu sei que muitas vezes você é tão tanto quanto desrespeitado, né? Como cristão, mas se mantenha na postura, se mantenha, né? Não aquele negócio: não, meu irmão, não fala comigo não, que sou crente, não está vendo que eu sou crente. Não, você não precisa. Eles vão saber que você é, porque você é água que sai, que nasce no trono de Deus. Interessante, né, no versículo 11, diz o seguinte: mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para sal. Uma coisa assim que eu acho interessante também nessa palavra, né, nessa visão de Ezequiel, que, como nós falamos, o rio de Deus não é rio que invade, não é rio que destrói, né? Ele passa ali suave e dá vida na margem. Tudo que está à margem dele, que está perto dele, vai ter vida. Mas ele diz aqui que os seus charcos, seus pântanos não serão feitos saudáveis. O que significa isso? Os pântanos, os charcos, são os lugares onde fica a sujeira. Os campos onde fica a sujeira. Então significa que muitas vezes nós temos assim uma ansiedade de conquistar as pessoas, de ganhar as almas. Mas muitas pessoas declaram claramente que não querem. E a Bíblia diz aqui: o rio está passando. Quem está à margem dele, que está se aproveitando desse rio, vai ter vida. Mas aqueles que não querem serão deixados para sal, ou seja, toda a sujeira, né, será jogada para aquele canto ali, mas o rio não será contaminado. Ele vai seguir o teu curso. Toda a sujeira que veio, toda a contaminação que está vindo, ela vai ser jogada, vai ser deixada no canto ali, vai ser deixado nesse pântano. A Bíblia diz que será deixado para sal. Para quê? Para que se veja a diferença entre o imundo, entre aquilo que não serve e aquilo que está limpo, cristalino, né? Aquele rio percorrendo o seu curso. Então você é rio de Deus, você precisa continuar percorrendo esse curso. E diz mais no versículo 12: junto ao rio e as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore, que dá o seu fruto para se comer. Não fenecerá, ou seja, não se estragará a sua folha, nem faltará o seu fruto,
nem nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Amém? Então, de você nada vai se perder, amém? Amém. Uma palavra que você liberar vai ser bênção na vida do teu amigo. Né? Você não vai falar besteira para o teu irmão, você não vai abrir a tua boca para falar coisas que não edificam. Né? A Bíblia diz que nada vai se perder. Nos seus meses, foi a árvore que nasceu, né, naquele rio, se alimentou daquele rio. Nos seus meses essa árvore vai dar seu fruto. Nem a folha vai se perder. Né? Às vezes uma palavra que você falou parece que foi ali no vento, mas nem isso vai se perder. E a Bíblia diz que nem a folha vai se perder, as folhas vão servir de remédio e os frutos serão alimento nos seus termos. Amém? E nós somos, né, essa água que nasce do trono de Deus. Eu visualizo sempre isso na tua vida. Eu sou água que nasce no trono de Deus e vou crescendo, até me tornar um rio e dar muitos frutos, muitas vidas. Amém? Senhor te abençoe. De pé, agradecer a Senhora. Glória a Deus pela palavra. Alguém nessa noite aqui que gostaria de ter água saindo do trono de Deus? Alguém gostaria de aceitar Jesus? Seja seu único Salvador? A gente não vai esse ano 85, 85. águas purificadas. Amém. Glória a Deus.